A vida é a luz de um vagalume na noite. É o sopro de um búfalo no inverno. É a pequena sombra que corre pela grama e a se perde com o pôr do sol. Todos temos dias ruins, apenas se levante e continue. Ter domínio sobre suas vontades é o supremo poder de um guerreiro, sobre si mesmo. Os que não foram moldados pela dor, hoje são apenas crianças. Porque os piores dias trazem os melhores aprendizados. E aí galera, beleza? Hoje eu tô vindo aqui para falar com vocês, né, sobre um método de treinamento dos cavaleiros aí ancestrais, medievais não, né? Com certeza bem antes aí dos cavaleiros medievais. Agora eu tô preparando alguns vídeos aí onde eu vou contar um pouco, né, a história dos cavaleiros. Então fiquem de olho que vai ter muito vídeo relacionado. E hoje eu estou trazendo aí para vocês o método de treinamento dos cavaleiros lendários. Era um método de treinamento, né, que eles utilizavam quando eles estavam, vamos dizer assim, naqueles dias. Os dias, né, que eles estão com aquela fadiga do caramba, não consegue treinar direito, tá com aquela preguiça, aquela falta de vontade, mas um cavaleiro não pode ficar sem treinar jamais. Principalmente esses aqui, que eles viviam lá nos Wepa, no muito antigo mesmo. É arcaico esse conhecimento aqui, arcaico. É antes da era medieval, mas muito antes mesmo. Quando a gente começa a estudar isso aqui, a gente já vai chegando em Tartária, Atlantis e todas essas, né, esse conhecimento muito antigo aqui. E os cavaleiros estão lá, como os caçadores, né, de dragões, os caçadores de bestas, não podiam ficar sem treinar jamais. Então, quando eles estavam nesses dias, né, dias que eles estavam com preguiça, estavam fracos, estavam sem vontade, fadigados, né? O que eles faziam? Esse método de treinamento aqui. O método de treinamento pingado. Esse método de treinamento, como vocês já podem perceber pelo nome, é um método de treinamento que se deve fazer em dias ruins. Quando a pessoa não está com vontade de treinar, não consegue fazer as coisas direito, porque está cansado, fadigado, né? Então, os cavaleiros faziam esse treino aqui, o método de treinamento pingado. Como o próprio nome já diz, pingado, né? Gota a gota. Como que funciona esse treinamento? Vocês conhecem muito bem, tem muitas pessoas fazendo hoje em dia, porém não sabem de onde veio, né? O método é o método de treinamento pingado. É bem fácil de fazer. Esse método de treinamento consiste, galera, em fazer, vamos dizer que a pessoa está cansada, né? Não está com vontade. O que eu vou fazer? Eu vou treinar barra ali. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou fazer barra. Vamos dizer que eu faço muitas barras, faço 500 barras ali. Aí eu vou, me penduro na barra, tô mal, sem vontade, fadigado. O que eu posso fazer? O que eu vou fazer no método de treinamento pingado? Eu vou começar a fazer de 10 em 10. Eu vou ali e faço 10 barras. Aí eu vou colocar uma quantidade de repetição alta, né, também ali. Um teor de repetição realmente altíssimo. Aí tu vai fazendo de 10 em 10. Vai lá nos pingos e mais pingos aí, de 10 em 10, até somar um certo número de repetições. Esse é o método de treinamento pingado. Pode ser qualquer número, não precisa ser 10. Se eu quiser fazer de 2 em 2, eu posso fazer de 2 em 2, né? Que é gota a gota. E assim eu vou indo, né? Pra mim, pelo menos eu treinar alguma coisa e não ficar sem fazer nada. Esse método de treinamento, ele não é muito eficaz. Isso aí com certeza não é muito eficaz. Eu sou sincero em falar pra vocês. É um método, né? É pra pessoa treinar mesmo, hein? O cavaleiro fazer isso pra ele se movimentar e evoluir pelo menos um pouco, né? E como eles tinham aquela armadura pesada, aquelas armas pesadas, né? Escudo pesado, uma arma pesada,
Até o treco na cabeça era pesado pra caramba, era tudo pesado. Então quando eles faziam o médio de treinamento pingado, já era um treino pesado, né? Por causa que eles já não estavam fazendo com o corpo deles. Eles tinham peso pra caramba no corpo deles. A armadura e o corpo deles é o peso deles. Isso que a pessoa tem que entender hoje em dia, que a armadura de um cavaleiro e o peso dele, corporal, são uma coisa só. Eles não trabalham sem armadura. Eles precisam da armadura. Ainda mais naquela época. Não tinha o que fazer. Ou vai de armadura, ou não volta para casa. Simplesmente assim. E hoje em dia não é muito diferente. O militar, ele tem a sua armadura também. Eu já fiz um vídeo onde tá bem explicado, né, sobre a armadura dos militares, né, o colete, tudo aquilo ali. É uma espécie de armadura. Tá aí no card para quem quiser dar uma olhada aí, eu recomendo vocês verem. Por exemplo, aquela armadura da tropa de choque, aquilo ali é poli, né? Profeno que eles utilizam. E vocês vão ver nesse vídeo como que isso é interessante. E os cavaleiros, né? O peso da armadura e o peso deles eram um só, galera. Um só. Então quando eles estavam treinando com o peso da armadura, imagina quando eles tiravam aquela armadura. Mesmo fazendo um médio de treinamento pingado, já era um treino superior a eles treinarem só com o peso corporal deles. Se é que deu para entender. Imagina eles sem armadura. O método de treino pingado é muito antigo. Há milênios vem sendo usado e continua até hoje. Porém, não sabem para que serve e nem como usar. Esse método foi usado e popularizado por todos os continentes pelos cavaleiros, caçadores de bestas e dragões. A época era difícil, eles tinham a missão de eliminar, encontrar, se livrar e caçar bestas. Os animais como os leões que você conhece hoje, naquela época eram do tamanho de um carro. Imagine a força de um cavaleiro para enfrentar tamanha ameaça. Eles precisavam treinar. Não havia tempo para descansar. Mesmo fortes, sem sua armadura não iam longe. Portanto, usavam vários métodos de treinamento para evoluir, e tudo isso usando suas ferramentas de trabalho pesadas. Quando estavam cansados, naqueles dias ruins, sem vontade, usavam o método de treino pingado. Ele funciona assim: imagine que você faça 100 barras. O treino pingado consiste em fazer séries leves, de 10 repetições apenas, ir somando, até uma determinada meta. É bastante usado hoje em dia, porém, vale ressaltar que não é muito eficaz, sua função é apenas para evoluir um pouco, e não ficar sem treinar. Não é bom para força e resistência, define muito pouco. Para hipertrofiar então, é horrível. Os cavaleiros tinham resultados, porque treinavam com o peso de suas armaduras. Mesmo assim, não era eficiente quanto um treino sério. Tanto para a época deles, quanto para a nossa, um treino gota a gota, é para dias ruins. Então fica a dica: quando estiver sem vontade, ou cansado, faça o método. E nunca esqueça, assim como um cavaleiro fura uma rocha com sua força, uma gota fura não por sua força, mas por sua constância. Então, que louvado seja Deus, fortaleza minha, que treina minha mente para a guerra, e meu corpo, para as batalhas. Eles seriam muito mais rápidos, né? Com certeza. Mas eles não poderiam sair para suas missões sem o corpo. A não ser que algumas seriam mais fáceis, eles poderiam ir. Mas a maioria, que seriam enfrentar bestas naquela época por causa da quantidade de oxigênio, que era cerca de 21%, eram animais. Os animais não eram animais, eram bestas gigantes, gigantescas. Eu já expliquei isso, né? Hoje o oxigênio, naquela época, no caso, eu cometi um erro agora aí. Naquela época, o oxigênio ao nosso redor era cerca de 31%. Hoje é cerca de 21%. É uma diferença de 10%. Mas isso equivale a todo o oxigênio que a gente respira hoje. Uma baratinha hoje, naquela época, um trecão assim, ó. Só para vocês terem uma noção de como era cerca de 31% o oxigênio. E quanto mais para trás a gente volta, maior é a quantidade de oxigênio, chegando até em 75%
de oxigênio na atmosfera. Imagina o tamanho dos bichos nessa época. Nem tem como imaginar. Nem tem como imaginar. Mas vamos continuar aqui. Então, o médio treinamento pingado é isso. Vai lá de 10 em 10, de 5 em 5, de 2 em 2. Não vai fazer nem perto do máximo que a pessoa está capaz. Esse aí é o médio de treinamento pingado. Algumas pessoas fazem hoje em dia, né? Eu já falei para vocês que não é muito recomendado. Não dá muito resultado. Ajuda a definir, ajuda a pessoa a se movimentar. Dá para melhorar alguns movimentos. Mas, né, não é muito eficaz. Para força não é muito eficaz, porque tu tá fazendo pingado mesmo. Tu não tá indo no teu limite. Não tem uma tensão muito grande. E, né, para hipertrofia, muito menos, não é eficaz. Porque, olha só, galera, para aumentar a força, para hipertrofiar, é necessário tensão muscular. Sem tensão, não tem como crescer. É necessário tensão para crescer. Quanto mais tensão, mais vocês crescem. E com média de treinamento pingado, essa tensão é muito pouca. É muito pouca mesmo. Então, complica, galera. Vou estar encerrando o vídeo por aqui, beleza? Tenho certeza que vocês já entenderam. A hashtag de hoje vai ser método de treinamento pingado. Conto com vocês. Valeu e até a próxima. Bons treinos! Se gostaram, não esqueça de curtir o vídeo e ativar o sino para não perder as novidades. Muito obrigado!